21. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 14, verso melhor. Capítulo 21, verso 15, 16 e verso 17, versículo 15. Meu líder, pastor, apóstolo, bispo, profeta, pastor Zé Carlos, que alegria, que honra poder participar deste culto, desta festa tão abençoada, tão carregada da presença maravilhosa do Espírito Santo. Orgulho para mim e para cada um de nós poder estar aqui participando desta celebração de mais um ano de vida que o Senhor me permite passar nessa terra. Obrigado por sua existência. Minha gratidão a Deus também pelo ventre que lhe gerou, por todos aqueles que lhe cercam e faz cada dia um homem melhor. Deus te abençoe, mestre. O Senhor tem o direito de viver mais 4.997 anos, cheio de saúde, paz, revelação e cheio da presença do Espírito Santo. E até a volta do Senhor Jesus, o Senhor lhe ajude, lhe fortaleça e abençoe cada família que Ele coloca debaixo do decreto que Ele confiou ao Senhor. Obrigado pelo carinho que o Senhor sempre tem para comigo e pelo privilégio de poder estar aqui ministrando a palavra, tá bom? Obrigado. Meus irmãos, quantos desejam ouvir a palavra, digam amém. Amém. Vou tentar ser o mais breve possível. Vamos lá. Mas você deseja ouvir a palavra, diga glória. Glória. Vamos lá, vou acompanhar aqui para nós fazermos uma leitura disso. Obrigado, mestre, tantos amigos, pastores. Pastor Gerson é um facilitador da minha caminhada. Deus te abençoe muito, tá? Os demais pastores, estou acompanhado do pastor Elias, pastor Elias prega e canta, expulsa demônio, profetiza e toca a bateria. Glória! Uma bênção, ele é completo. Vamos lá, eu só tento pregar. Vamos lá. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Grita bem forte, com vontade, guerra outra vez. Guerra outra vez! E desceu Davi com ele e seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Grita bem forte, Davi se cansou. Davi se cansou! Verso 16, Isbi e Benob, que era dos filhos dos gigantes. Diga, Isbi e Benob. Isbi e Benob. Que era dos filhos dos gigantes. Eu sei que ele grita, que era dos filhos dos gigantes. Que era dos filhos dos gigantes. Cuja lança pesava 300 ciclos de cobre. Diga, 300 ciclos de cobre. 300 ciclos de cobre. Exigia uma espada nova. Diga, espada nova. Espada nova. Este tentou ferir a Davi. Verso 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Estenda as mãos com o pastor José Carlos Domingos e diga: a lâmpada não vai se apagar até o arrebatamento da igreja. Permanecerá. A lâmpada permanecerá. Glória! Forte, hein? Meu Deus! E a compreensão daquilo que o Senhor quer tratar conosco. Alegria poder rever o pastor Paulo, sua esposa, cantora Marília, essa profetisa de Deus. Quanto tempo, né? Deus te abençoe, tá? O José Zaire, o mestre, o pastor Wagner, Deus abençoe cada um. Vamos lá. Este texto fala de um dos mais notáveis homens da história bíblica. Davi, depois do Espírito Santo, depois de Jesus, depois de Deus, é um dos maiores nomes dentro da história de Israel e dentro da história bíblica. Quando nós lembramos de Davi,
nós lembramos que um homem segundo o coração de Deus, nem o outro homem recebera tamanha honraria da parte de Deus, um homem segundo o meu coração. Lembrar de Davi não é só lembrar de um homem segundo o coração de Deus, é lembrar também de um poeta, de um profeta, de um músico. Quando eu lembro de Davi como poeta, eu lembro daquele que exalta a soberania de Deus. Nos Salmos, ele vai dizer o seguinte: se eu subir ao mais alto do céu, Salmo 139, e descer mais profundo do abismo, e resolver fazer a minha cama lá embaixo, até lá embaixo eu encontro Deus. De onde me ausentarei, eu fugirei da sua maravilhosa presença. Aleluia. Lembrar de Davi não é só lembrar do homem segundo o coração de Deus, também não é só lembrar do homem que exalta a soberania do Senhor. Lembrar de Davi é lembrar do homem que reconhece que é totalmente dependente da presença de Deus. Vocês sabem que já tem líder que não depende mais, mas graças a Deus o pastor José Carlos e a maioria, ou melhor, porque não dizer, os pastores que aqui estão, só estão porque são dependentes de Deus. Pregadores pregando já não dependem mais da presença de Deus, mas eu sou totalmente dependente para essa noite. Tem gente cantando já não depende mais, tem gente tocando já não depende mais, mas Davi não. Davi reconhece que sem a presença ele não era nada. Pastor, prova isso na Bíblia. Salmos número 51 é o salmo da confissão, é o salmo do arrependimento, é o salmo do quebrantamento, em que Davi vai compor a canção poética, Salmos número 51, com lágrimas nos olhos, depois do seu pecado ser denunciado pelo profeta Natan. Ele vai levantar a cabeça no verso de número 10 e vai dizer: Senhor, crie em mim um espírito novo, renova em mim, crie em mim um coração novo, renova em mim um espírito inabalável. No verso de número 11, parece que Davi vai dizer: Eterno, eu te peço uma coisa, o céu se abre. O que é, Davi? Pode levar o trono, pode levar coroa, pode levar jumento, pode levar cabelo, pode levar filho, pode levar mulher, pode levar ouro, pode levar prata, pode levar tudo que eu tenho, mas uma coisa eu me peço. O que é, Davi? Não retires de dentro de mim. Aleluia! Davi está dizendo: para tocar harpa eu dependo de ti, para entrar, para liderar, para ser, para dormir, para deitar, para acordar, eu dependo da tua presença. Davi é totalmente dependente da presença de Deus. Lembrar de Davi não é só lembrar também de um homem que reconhece que é totalmente dependente de Deus, é lembrar de um homem que é curado de alma, de um homem sarado de alma, de um homem que não tem complexidade, ou um homem que não tem problema com depreciações. O que é depreciar? Arrancar e diminuir o seu real valor. E Davi não tem problema com depreciar, Davi não tem problema com baixa estima, com complexo de inferioridade. Davi é curado de alma. Davi não tem problema com aquilo que pensam acerca dele, com aquilo que falam acerca dele. Davi não tem problema com comentários da internet acerca dele. Davi é curado de alma. Pastor, prova isso na Bíblia. Você está lembrado que Davi foi inúmeras vezes rejeitado e depreciado? Você não percebeu isso na Bíblia? Então eu vou te provar. Você está lembrado que quando o profeta Samuel, ali da casa de Jessé, o belemita, para ungir o novo rei de Israel, todos os filhos estão ali, e aí passa-se todos os filhos, ele pergunta: ainda falta alguém? Alguém vai responder: falta o menor da casa. A expressão menor da casa revela o que eles sentem acerca de Davi, e revela também que Davi vivencia dentro de casa, mas ele não permite que isso gere prejuízo dentro da sua alma. Não só aí, você está lembrado que quando ele vai encarar o gigante, ele vai falar aos seus irmãos: quem é este incircunciso para afrontar o exército Deus vivo? Aqui vai dizer: acaso o rapaz deixaste as ovelhas de papai desprotegido e abandonado no deserto, e esse não dá problema para nós? Vocês estão dizendo: se não dá para nós que somos treinados no exército de Saul, muito menos para você, um simples camponês irresponsável. Se nós que somos treinados e preparados não dá para a gente, muito menos para você. Davi não permite que isso gere prejuízo da sua alma. Você está lembrado que alguém vai dizer: quem é
tu. Esse gigante é preparado desde a sua mocidade. Você está lembrado que quando o gigante olha para Davi, ele vai dizer: tu vem contra mim com pau e pedra, eu vou te matar e vou lançar a tua carne para as aves do céu e o teu sangue para os animais de campo. Depreciado pelo homem, rejeitado pelo homem, desprezado pelo homem, mas eu permitia que isso gerasse prejuízo à sua alma. Sabe por quê? Porque para Davi o que mais importa não é o que o homem pensa acerca dele. Para Davi o que importa é saber o que Deus pensa ao seu pecado. Pega a mão desse irmão rapidinho, se eu não for quebrar a forma de culto. Pega a mão dele, dá uma sacudida nele e diga para ele o que importa nessa noite. Não, está muito fraco, eu grito a semana inteira. Diga: o que importa nessa noite é saber o que o homem pensa, é saber o que Deus pensa a seu respeito. Diga para ele: se tu me der glória agora, vaza, sai de perto de mim. Sabe o que Davi está dizendo? Eu ainda prefiro ser rejeitado pelo homem, mas descansar em paz, porque o sangue é prova, do que andar como Saul, aplaudido pelos homens, mas rejeitado pelos céus. Alguém está sentindo a graça de Deus aqui? Lembrar de Davi, então, é lembrar de um homem sarado de alma, é lembrar de um poeta, de um adorador, de um músico diferenciado, de um músico que não toca por tocar, mas quando toca o espírito mal bate em retirada. Lembrar de Davi é lembrar de um homem segundo o coração de Deus, é lembrar de um homem destemido, audacioso, corajoso, capaz de encarar Deus, grandes muros. Lembrar de Davi é lembrar de um dos maiores nomes dentro da cultura de Israel, dentro da história bíblica. Faltaria para mim tempo e faltaria em mim conhecimento, sabedoria e para mim poder falar um pouco mais acerca da história deste homem. Então vamos lá falar sobre o texto. Davi, no texto que nós vemos, ele está com aproximadamente 70 anos. Eu disse quantos anos? 70 anos. E Davi não resolveu pintar o cabelo de pretinho. O cabelo de Davi está semelhante ao cabelo do pastor José Carlos, branco como a lã da neve, né? Branco como a neve. E aí, branco como a neve com 70 anos, o pastor José Carlos está com 40. Diga glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Davi está com 40, Davi está com 70. Mas ele está na fase conclusiva de sua carreira. José Carlos está iniciando. Davi está na fase final, está na expectativa de chegar no dia de partida. Ele está no momento final de sua trajetória. E esse texto, ele se tornou importante para mim, porque eu parei para meditar em alguns detalhes do texto. O que acontece no texto, pastor? O verso de número 15 diz que os filisteus se levantaram para fazer guerra contra Israel. Isso aqui já dava lição para a gente pregar até meia-noite. Você quer ver? Eu prometo que vai ser muito breve. Mas isso já dava lição para a gente pregar até meia-noite. Davi teve que encarar o filisteu no início da carreira, teve que encarar no meio e está tendo que encarar agora no final. Isso aqui confronta com a teoria da prosperidade, ou a teoria do triunfalismo, do positivismo, que prega que venha para Jesus e a partir de agora a vida vai ser isenta de batalhas, guerras, lutas e adversidades. Davi teve que encarar o filisteu no início, teve que encarar no meio e está tendo que encarar no final. A caminhada cristã é constituída de batalhas e guerras. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vencemos o diabo e o inimigo uma vez, a gente vence na outra batalha, na outra guerra, a gente vence outra batalha na outra semana, mas não cria expectativa de que o diabo vai dormir com os demônios, com o cinto de pelúcia agarrado, com chupetinha na boca e com lágrima nos olhos, te reconhecendo como vencedor. Por mais que você vença uma batalha, ele se levanta lá na outra semana para tentar te destruir, porque o diabo é assim, ele não cansa de se levantar para tentar acabar com a
da nossa história. Só que a igreja é a única nação de Deus da terra que quando entra dentro de uma batalha, já sabe o resultado final dessa batalha. Então a caminhada é constituída de batalhas e guerras. E Davi entendeu isso com 70 anos. 70 anos na reta final, os cristãos se levantaram. Você acha que Davi ficou numa cadeirinha de balanço, transferindo responsabilidades? Olha aí a qualidade sua. Transferindo responsabilidade para o ombro de outros, que outros façam, que outros vá para a guerra, que outros pelejem, que outros guerreiros, que outros se envolvam. Quando Davi, os cristãos não viram para a guerra, o que ele fez? Se levantou, pegou a espada e partiu para a guerra. Era agora que era para tu estar saltando dando glória. Eu vou repetir. Os cristãos se levantaram. Davi só se levantou. Davi não empurrou responsabilidade para o ombro de outro. Davi não ficou, agora não é mais comigo, é com o outro. Davi não foi omisso. Davi não foi negligente. Davi não empurrou responsabilidade para o mais novinho de 18, 20 anos. O cristão se levantou. Ele pega a espada e parte para cima dos filisteus. Querido, você teve a oportunidade de adorar. Se eu tivesse no teu lugar, já estava adorando. Sabe por quê? Davi está com 70. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Moisés. Com 40, ele era dotado em toda a faculdade de ciências da terra do Egito, diploma para tudo quanto é lado. De repente, Moisés mata um egípcio. E a palavra vai dizer que no outro dia, na batalha, numa briga entre dois hebreus, alguém diz: pense em fazer comigo o que fizeste com o egípcio. Nós vimos tu esconder de batalha. O que Moisés fez? Fugiu para o deserto e se escondeu no deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto. Então os primeiros 40 anos, Moisés, eu sou um cara com mais 40 anos. É Deus dizendo agora uma outra faculdade que você vai passar comigo. 4 períodozinhos de 10 anos cada período. No deserto, com 80 anos, Moisés se acha o improvável. Se Deus tiver qualquer lição, não terá para mim, para qualquer outro. Porque com 40 eu era o cara, eu achava que era o meu tempo. Com 80, Deus não tem mais nada para mim. Se Deus tiver que usar alguém, usará qualquer outro. Mas eu sou improvável. Por que, Moisés? Porque eu estou com 80. Deus aparece no deserto para dizer: Moisés, quando tu pensava que era o teu tempo, eu apertei o pause. Tu pensas agora que eu não tenho mais nada para você? Eu estou aparecendo agora para te dizer que o meu projeto na tua vida está começando agora. Está começando nesse tempo. Está começando nessa força. Pega a mão desse irmão, pega a mão dele, pega a mão dele. Eu estou com vontade dessa noite, pega a mão dele. Diga para ele que estava no pause de Deus. Deus te trouxe nessa festa para te dizer que Ele está apertando o play da tua história. Deus usou Moisés do play. Agora você já viu quando Deus decide apertar o play de alguém? Você já viu quando Deus decide apertar o play de alguém? Não tem mais vermelho, não tem faraó, não tem demônio, não tem giraponta, não tem satanás, não tem amarelo velho que fica no fogo. Quando Deus decide apertar o play de alguém, minha ideia contigo está começando agora. Davi com 70, pegou chamado, partiu. Tem gente com 30, 40 querendo parar. Verdade. Querendo jogar do ombro de outro. É Deus. É isso aí. Pastor José Carlos, meu irmão. Uma hora, segunda-feira, eu estou encontrando ele lá no Olaria. Meu Deus, ontem foi culto. Pastor presidente, devia estar descansando. Está segurando. Escrevendo livro. Liderando o CIMEB.
pastoreando a igreja, querendo fazer missões. E tem gente lá atrás com 20 pensando em parar. Davi está com 70 manejando espada. Você não está achando que o tempo acabou. Eita! Fala, Deus! Trouxe na festa para te pegar. É! Dê vontade, Senhor. Davi está manejando espada. E agora a gente vai para um outro tempo, aqui a mensagem como que a gente vai ser. E aí o texto vai dizer no verso de número 15, a última frase do texto, que Davi se cansou. Só que ele chamou a atenção como pode um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, um homem que venceu o leão, que venceu o urso, que venceu o gigante, se cansar. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Se é de ferro? Não. Se é de aço? Não. Se é de concreto? Não. Ah, já sei, se é de pau. Também não. Se é terra? Não. Você é? Sou ser humano. O Espírito Santo disse, então você acabou de compreender o porquê que Davi cansou. Quando a Bíblia diz que Davi cansou, a Bíblia está revelando a fragilidade humana. E aí sabe o que o Espírito Santo me contou? Que o pastor presidente cansa. Eita! Meu Deus! Sabe o que ele disse para mim? Ele disse que pregador cansa, cantor cansa, líder de departamento cansa. E ele falou para mim que líder de seminário, de convenção, também cansa. Cansa por quê, pastor? Porque somos seres humanos. E aí ele começou a me contar algumas coisas que eu vou falar para os irmãos rapidinho. Ele me contou assim, que Elias foi um grande profeta, mas ele também teve o dia do cansaço. Você está lembrado que um dia depois de fogo dos céus, Deus responder, veio a ameaça de Jezabel, para onde é que ele foi? Para o deserto. Pegou o moço, levou até Berseba, entrou no deserto sozinho, encontrou um pé de zimbro, sentou naquele pé de zimbro e fez uma oração a Deus dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero para a minha morte. O que ele fez, pastor Eduardo? Ele dormiu. Esse dormir aqui de Elias está revelando que ele está cansado. Ninguém dorme depois de estando tão bem fisicamente, as suas capacidades físicas bem, não, dorme porque está cansado. O que é o cansaço, pastor? Ponto de extinção da capacidade de dar prosseguimento à empreitada anterior. O que é cansaço, pastor? Sem energia. É esgotamento. O Elias está cansado. E o processo é tão terrível que um anjo desce com pão queimado. Tem gente inventando para fazer movimento, dizendo que viu um anjo da igreja, não viu nada. É claro que tem, a gente sente, a gente sabe que tem. A palavra diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que têm o livro de todo mal. Agora quer dizer, Elias foi tocado pelo anjo, acordado. Ah, irmão, eu vou falar por mim. Eu tive um dia exausto a cabeça, e aí vim para cá, trânsito chato, enjoado, para vir de lá de Nova Iguaçu para cá, consegui chegar, e aí depois voltar para casa e chegar cansado e dormir. De repente o anjo chega lá para mim e me acordar e me dá uma botija de ar, pão cozido, que já não é normal. Pensa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar 120 cambalhota, 360 rodada e 1.200 radiadas de língua estranha. Sabe o que Elias fez? Bebeu da água, comeu, voltou a dormir. Quando ele volta a dormir, sabe o que ele está revelando? Está revelando o processo do cansaço. E aí ele basta, mas está na Bíblia, coloca no texto para mim, por favor. João capítulo 4, verso de número 6, Novo Testamento, João 4, verso 6. Jesus vai até um tanque, ou melhor, até um poço, e chegando naquele poço, daquela fonte construída por Jacó, olha o que diz o texto: Jesus, pois, cansado do caminho. A expressão exata do ser Deus, o unigênito do Pai, ele tem, é o próprio Deus,
Mas aqui está se revelando como homem. E como homem ele dormiu na polpa do barco. O barco está sendo sacudido e ele dorme. Dorme por quê? Revelando o processo do cansaço. E aqui, pastor, ele cansado do caminho. É a natureza humana. A divina não cansa, mas a natureza humana cansou. Eu falei de Elias, eu falei de Davi, eu falei agora da expressão exata do ser de Jesus, o unigênito do Pai. Cansou. Baste. Quem mais, pastor? Falei sobre ele agora no meio da mensagem. Quem? Moisés. Moisés cansou também um dia. Até Êxodo capítulo 17, versículo de número 7. Deus batalhou todas as guerras por Israel. 17:8 é pela primeira vez que Deus vai permitir Israel lutar uma guerra. E é contra quem, pastor? Contra os amalequitas, descendentes de Amaleque. A palavra vai dizer o que, pastor? A palavra vai dizer que embaixo está lutando Josué com o exército, lutando contra Amaleque. Em cima do monte Araújo, e Moisés com as mãos erguidas. É o pastor presidente Bíblia que tocou no mar e mar se abriu. É o homem de sinais prodigiosos da terra do Egito. É o homem que levantou a mão e o cajado, o mar se fechou, derrubando os carros, desmontando os carros, cavalos e cavaleiros de Faraó. Só que agora Moisés levanta as mãos. E o que diz o texto? Que ele cansa também. Abiô não conseguiu manter os braços erguidos. O cansaço de Davi é físico. O cansaço de Elias é espiritual. O cansaço de Jesus é físico. O cansaço de Moisés é físico. Não dá. 80 anos e depois de tantos processos, não dá para ficar com as mãos erguidas toda hora. Ele ergue os braços. Quem é que prevalece? Os amalequitas. Quando Arão não perceberam isso, prepararam uma pedra, fizeram Moisés se assentar na pedra, uma à direita, outra à esquerda, pegar as mãos de Moisés e sustentar as mãos do líder de pé. E Deus teve. Será que eu estou pregando para super-heróis aqui? Meu Deus. Ou eu estou pregando para seres humanos? Seres que chegaram aqui e estão dizendo, pastor, de verdade, não contei para ninguém, mas estou cansado. Eu estou cansado das ingratidões. Quem pastor cansa? Pastor presidente. A gente cansa das rejeições. Verdade. A gente cansa das ingratidões. Eita. A gente cansa das traições. A gente cansa das apunhaladas nas costas. A gente cansa das injustiças. A gente cansa de abraçar e quando precisa ser abraçado. A gente cansa. Davi está cansado. E o diabo, ele nunca vai nos procurar quando tudo está bem. Ele vai tentar nos destruir sempre quando a gente revelar o processo do cansaço. Olha quem apareceu. 2 Samuel 21, verso 16. Olha quem apareceu. Isbi-Benob. Isbi-Benob, 2 Samuel 21, verso 16. Isbi-Benob, não existe etimologia ao nome. Isbi-Benob significa habitante da terra montanhosa de Nod. O segundo detalhe é que ele é um dos filhos do gigante. O texto não apresenta ele como gigante. Ele é filho, mas não era um gigante. E por que o texto não apresenta ele como gigante, sim como filho? Porque eu já vi pai grande de filho merrequinho, gente. Como eu já vi também filho grande de pai pequeno. Sim ou não? Lá na igreja mesmo, eu tenho o Leandro Lima, ainda bem que está sendo gravado. Eu tenho o Leandro Lima, que ele é desse tamanho, mas o pai é desse tamanho. Então, olha cá, ele é filho de um gigante. E por que o texto não apresenta ele como gigante? No próprio peso da lança. Olha o peso da lança, 300 ciclos de cobre. 1 Samuel 17:7, coloca para mim. O peso da ponta da lança de Golias, em 1 Samuel 17:7. O haste da sua lança era com esse Tessalão. E a ponta da lança, 600 ciclos. Você está observando? Olha aqui. A ponta da lança do gigante Golias, 600 ciclos. A lança inteira de Isbi-Benob, 300 ciclos.
A lança inteira de Isbi-Benob, 300 ciclos. A ponta da lança do gigante Golias, 600. Você entendeu? O gigante que Davi girou a funda, acertou a testa dele, e ele caiu com o rosto por terra. Davi pega da espada dele e corta a cabeça dele. A ponta da lança do gigante Golias, só a ponta, 600 ciclos. A lança inteira de alguém que quer destruir Davi no final da carreira porque está cansado, 300 ciclos. O que você compreendeu? Dentro de uma matemática simples, você entendeu que a lança do gigante Golias, só a ponta, compreende o dobro do peso da lança inteira de Isbi-Benob que quer matar Davi, porque o momento não é bom para ele está cansado. Só isso aqui revela algumas coisas. Primeiro, o que é? É que aqui o texto está revelando a capacidade de suportar peso. Golias é gigante, Isbi-Benob não. Isbi-Benob é uma merreca de gente. A própria lança dele, o peso, está indicando que ele não tem capacidade de suportar peso. Só que o diabo é tão terrível, o diabo é tão sagaz, e aqui eu libero uma palavra profética. O diabo é tão perverso que nesse momento mal, quando Davi cansa, ele não envia um gigante para destruir logo, para acabar logo. Ele envia um filhote de gigante para quê? Para que a história de Davi começasse. Ele venceu o urso, ele venceu o leão, ele venceu o gigante, ele venceu exércitos, ele venceu o reino, e agora perdeu para quem? Para uma merreca de gente que não valia nada. Sabe o que Deus fez? Quando ele aparece para destruir Davi, entra na frente. 2 Samuel 21, verso 17. Abisai, deve ser aqui de Sepetiba, filho de uma irmã chamada Zeruia. Ele entra na frente, segue esse Isbi-Benob e mata. E o povo então se levanta e diz: a lâmpada de Israel jamais se apaga. Você não vai dar glória não, irmão? Você não vai dar glória não, irmão? Pegando a palavra, gente. Pega a mão de alguém. E eu gostaria que a esposa pegasse a mão. Isso, pastora. Pegasse a mão, perdoe, tá, pastora? Marilene, pastora Marilene, me perdoa, tá? Vamos lá, pega a mão aí de alguém e diga para ele: o diabo até tem planos para envergonhar tua história, mas nesta noite Deus libera uma palavra, uma promessa sobre a tua história. Jamais a sua história fechará debaixo de vergonha. A tua não. Ao invés da vergonha, Deus tem preparado dupla honra. Agora a primeira porta está agora. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Tem um plano de Isbi-Benob prosperar contra a tua vida. Nenhum projeto de Isbi-Benob prosperar contra esta casa. Esta obra é de Deus. Maria, canta outra vez. Esta obra é de Deus. Nenhum Isbi-Benob entra para causar prejuízo. Deus não vai deixar. Nenhum Isbi-Benob se levanta do inferno. Aleluia. Se levanta do inferno para causar prejuízo. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Aleluia! Todo projeto de Isbi-Benob está cancelado esta
desanimando aí porque está servindo para vir atrás. Todo projeto, toda sentença, tudo que foi tramado, ele está cancelado. Ele está cancelado. Ele está cancelado. Ele serve exatamente agora. Quem foi que se levantou para defender? Avisar e vir dizer: que história esse cara tem antes? Não tinha nenhum. Tem fama? Não. Tem uma história poderosa? Não. Esbelota. Esbelota numa festa como essa, talvez não tinha oportunidade. Cultos do domingo ele pegava o microfone. Esbelota senta lá no cantinho. Chega antes do culto começar. Só vai depois do último encontro embora para cá. Esbelota. Não tem nome. Alguém não saiba pregar, não sabe cantar, não sabe tocar um instrumento. Da vingança, ele percebe que alguém quer estragar a história de Davi. Ele entra na frente para defender aquele que é o seu líder. Que Deus levante pastores amigos, amigos que defendam a tua história, amigos que te protejam nos dias difíceis, amigo que esteja do teu lado na hora para te aplaudir porque tu vence leão, para te aplaudir na hora que tu vence urso, para te aplaudir na hora que tu derruba gigante, mas que esteja do teu lado também nos dias difíceis da caminhada, porque a caminhada de todo valente sempre tem também o dia mau, e quem sabe, o dia mau quando chegar, pior, pro grande líder não ter ninguém que o defenda no seu dia difícil, mas que essa noite, Deus desperte alguém que quer segurar suas mãos na hora que as mãos vão conseguir permanecer. Do barulho de adoração, cadê o barulho de adoração? Cadê o barulho de adoração? Cadê o barulho de adoração? Eu já vi, pastor Jesse, o valente cansar e alguém com um punhal preparado para enfiar nas costas, sempre esteve do lado, mas nunca com a lealdade. Mas aqui no texto a gente vê alguém que não tem o brilho de Davi, está dizendo: não me preocupa, a posição é dele, a coroa é dele, o trono é para ele mesmo. Ele não me preocupa, está lá no fundo da fila. Agora não vou permitir esse esbelhote que nem está aqui aparecer para querer causar prejuízo. Até que eu não líder, até que Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois. porque se um cair, o outro Levanta! Se um quiser prevalecer contra o outro, os dois um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Que Deus coloque na tua história, líder. Que Deus coloque no teu caminho, campeão. Que Deus coloque sempre, pastor José Carlos, na tua história um Abisai para defender a tua história, para que a lâmpada não se apague, nem que seja para segurar a tua mão no momento em que as mãos não conseguirem permanecer de pé. Agora, se tu não liberar o melhor glória dessa reunião com as tuas mãos erguidas, segura, porque agora, se tu não levantar as
suas mãos e não me der a melhor glória, eu não volto aqui nunca mais. O que é, pastor? Você está lembrado que para Elias, ele não tinha nem um abisai para trazer um pão e uma água para recobrar a sua força no momento em que ela estava cansado. Mas os céus conhecem quem é dele. Os céus conhecem. E se necessário for, pastor, no dia que não tiver uma abisai, os céus vão descansar na terra. Só para te ajudar. Sei que vou chegar até o fim.